E para começar a provocação, num tema tão complexo e como podemos aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa prática, eu quero falar desse órgão que está aí dentro da sua caixa craniana. Alguns neurocientistas, pesquisadores, ousam dizer que é o órgão mais complexo do seu organismo. Alguns comparam essa complexidade com o nosso universo. Dizem ser um órgão mais complexo do que o entendimento do nosso universo. E veja, olha que interessante, quando falamos desse órgão, observe na tela, o órgão mais complexo do seu organismo, existem alguns... a matéria-prima, se podemos dizer assim, deste órgão que está aí dentro da sua cabeça, do cérebro humano, e eu vou me referir como cérebro, pois na verdade é encéfalo, o sistema nervoso nós nomeamos como encéfalo, o cérebro faz parte do encéfalo, mas eu vou me referir com o cérebro para não ficar cansativo. Ele é construído ou ele constrói a realidade a partir de uma matéria-prima que podemos chamar, existem tipos diferentes dessa mesma matéria-prima, as suas células neurais ou neuronais, o seu neurônio. E aqui demonstrarei para vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver, acredito que sim, tem essa coxinha aqui de maquiagem, né, essa espuminha de maquiagem, que aqui, ó, vou colocar no meu terno, vocês estão vendo um fio, certo? Olha que interessante, dei um zoom lá para vocês, eu tinha aqui um fiozinho preto, mas a Roberto e o Érico me deram um feedback para mim, dizendo que não estava visível, aí o Renato conseguiu um fiozinho branco. Esse fiozinho branco aqui, ele é a metade, ele é o diâmetro dele, para vocês terem uma ideia, o diâmetro é o dobro do tamanho de um fio de cabelo. E aí agora voltando para mim aqui, Fernando, se puder, por favor, essa demonstração que eu fiz, para que vocês possam ter uma noção, um fio de cabelo, em torno aí da literatura, isso pode variar, de 60 a 70 microns de diâmetro. Matheus, mas o que isso tem a ver com a fala, com a realidade, com as neurociências? É que olha que interessante, o seu neurônio, que está aí dentro do seu cérebro, que está trabalhando agora, os seus neurônios, porque temos 86 bilhões de neurônios, olha na tela, são 86 bilhões de neurônios trabalhando em conjunto. Agora, para você ouvir meus pensamentos, ouvir meus conhecimentos, pensar sobre o que você... das ideias que você está tendo agora, são 86 bilhões de neurônios que, fazendo essa analogia, essa ligação com um fio de cabelo, que em torno de 60 a 70 microns, um neurônio possui de 3 a 6 a 8 microns de diâmetro. Ou seja, é um tamanho insignificante, se podemos dizer assim, para a complexidade que ele, em conjunto com outras estruturas, circuitarias, promovem dentro da sua cabeça, dentro do seu cérebro. Por isso, o sentimento de gratidão por você estar agora me ouvindo ou me assistindo, pensando sobre os seus problemas, pensando o que você vai comer à noite, pensando aqui como vamos articular novas ideias em razão do atendimento ou das normas para a sociedade, devemos agradecer, porque é complexo. E a promoção dessa complexidade, ou a saúde dessa complexidade, está aqui no que estamos fazendo agora, no debate, na troca de compartilhamento de informações. E é isso que eu quero provocar em você. E a realidade que podemos entender é que a soma desses 86 bilhões de neurônios constroem a percepção que você tem. A percepção que você tem da realidade de mundo, do que você chama de mundo. E aí podemos levar para a realidade das outras pessoas. Poxa, será que isso que eu estou orquestrando, será que essas normas que estamos desenhando, nós, agentes públicos, estamos desenhando para que a sociedade em si, convivendo com outras pessoas, outros grupos, entre elas, possam ter uma promoção de uma percepção do que é considerado mais saudável? Será mesmo que estamos conduzindo esses conhecimentos ou essas instruções públicas ou governamentais para que as pessoas tenham esse comportamento em uma condução considerada mais saudável, a promoção desse bem-estar? É essa a finalidade da troca desse conhecimento. E por isso que as neurociências, eu vou aprofundar mais adiante nessa relação da identificação, os estudos, os artigos promovem esse conhecimento para a prática. É o que eu costumo dizer.
Roberto e Érico, e você que está ouvindo e assistindo, se o que você está lendo e aprendendo você não colocar em prática, o tempo investido está sendo em vão. E uma frase que você pode até postar aí, marcar a Lep no Instagram ou no seu Facebook, é o famoso que eu digo, conhecimento sem ação é em vão. É claro, você não conseguirá investir todo esse conhecimento na prática, porque é difícil. Aqui temos a teoria, existe um gap entre a teoria com a prática. A função de nós, educadores, professores, pois na essência todos nós somos educadores, você seja pai, você mãe, você colega que tem um amigo no seu trabalho, você orientando com as suas palavras, você está sendo um educador. Você está lapidando a maneira como ele interpreta a realidade dele. Porque a percepção que ele cria de mundo, ela é baseada em alguns fatores. E a complexidade desses fatores, se tivermos uma inclinação de tentar entender isso, eu não vou dizer que a vida ou a sociedade ficará muito mais fácil de ser compreendida, porque é difícil. Costumo dizer que ficará menos complexo ou menos difícil a compreensão, a convivência. Pois a percepção que eu estou criando de mundo, a percepção que a Roberta cria, a percepção que o doutor Érico cria, a percepção que você está criando, são percepções, todas elas percepções distintas. E essa convivência e o entendimento disso é o que nós temos como cultura, como uma sociedade. Porém, por trás disso, nessa formação dessa percepção, nós temos, preste atenção na tela, nesses fatores que eu estou mostrando. Fatores biológicos, o que trazemos dos nossos ancestrais, os conhecimentos filogenéticos, lá dos indivíduos que viviam há 300, 150, 300, 400 mil anos atrás, há 400 mil anos, né? Ou 150 mil anos. O cérebro que está dentro da sua cabeça é o mesmo cérebro, isso segundo a literatura, do indivíduo que estava lá na savana africana. Há 150 mil anos, 180, dependendo da literatura que você buscar, há diferenças nesses números, mas enfim, vamos colocar uma média aí de 160, 170 mil anos, a 170 mil anos, que agora, nessa realidade, nessa construção do desenvolvimento das tecnologias, da velocidade das informações, e aqui eu preciso fazer uma observação que não estamos na era das informações, mas sim estamos na era da seleção das informações corretas. Isso é importante reforçar, porque as informações estão aí, na internet, no YouTube, no Google, enfim, outros sites buscadores. Agora, nosso papel, reconhecendo isso, buscar as fontes. O que é, de fato, entre aspas aqui, verdade, até um assunto filosófico, né, buscar o que é a verdade, se existir. Enfim, a finalidade que você precisa entender é que a construção desses fatores biológicos vão se somar com a construção, preste atenção na tela, fatores psicológicos. Que esses fatores psicológicos somados com os fatores biológicos darão para você o seu estado afetivo, emocional, psicológico agora que você está percebendo. Porque quando eu, professor Matheus, iniciei a minha fala, automaticamente isso faz parte de um processo de categorização do nosso cérebro, processo de aprendizagem, você me julgou. Nós fazemos isso. E é interessante, Érico e Roberta, quando eu relato a minha profissão, professor neurocientista, as pessoas imediatamente julgam, poxa, você vai me analisar, vai julgar. E aí eu digo, nós fazemos isso a todo momento. Você como pessoa, ser humano, nós fazemos isso. É automático. Nós somos, e aqui é um assunto polêmico, eu preciso diferenciar para vocês, se formos buscar aí a neuroanatomia, neurofisiologia dos processos de aprendizagem, um dos meios é a categorização. Por trás dessa categorização temos o quê? O preconceito. Ou seja, a criação de um conceito antes de você conhecer o estímulo, antes de você conhecer as pessoas que estão cercando. Por isso o preconceito, conceito antes, é essencial para a nossa sobrevivência, para a relação com o meio. E aí precisamos diferenciar, é claro, de uma discriminação. Daí isso já é crime. Discriminação racial, por exemplo. Existem diferenças. Mas esse processo de categorização do que você julgou ao me ver, a minha vestimenta, a maneira que eu utilizo minhas palavras, você foi formulando a construção do que é
o professor neurocientista Matheus Milano? De quem é a Roberta quando ela entra ao vivo? Quando ela fala com o professor Érico? De quem é o professor Érico? Isso a todo momento você está fazendo, de maneira inconsciente ou consciente. Aí faz parte das nossas relações você modular isso numa regiãozinha que está urgentemente atrás da sua testa, o córtex pré-frontal, na modulação e condução desse julgamento, do que é certo, do que é errado. Como nós podemos desenhar novas normas, instruções que possam facilitar ou diminuir o desconforto da vida das pessoas. Esse é o principal propósito dessa minha fala. E é claro, temos o terceiro fator. Preste atenção na tela, acompanhe, por favor. Os fatores socioculturais. Somando esses três fatores, biológicos, psicológicos e socioculturais, você tem a percepção da sua realidade. Você tem a percepção do que você conhece como o seu self, o seu eu. E o papel desafiador do agente público é, como conhecendo essas realidades distintas, articular ideias para que em conjunto possamos viver em sociedade. Para que em conjunto possamos entender que o outro, passando por um transtorno, por exemplo, de ansiedade, algum tipo de transtorno mental, ou outros tipos de disfuncionalidades encefálicas, cerebrais, entender e reconhecer as limitações promoverão uma realidade maior em como podemos lidar com situações desafiadoras. Situações políticas, saúde pública, economia, consumo, educação, justiça. Opa, peraí. Matheus, eu estou entendendo então que a minha realidade já como cidadão, compreender isso, a construção do meu cérebro, como constrói essa percepção, é complexa e é muito subjetiva. Perfeito. Isso já nos dá o que eu chamo de humildade cognitiva, de você reconhecer que eu tenho as minhas limitações e a partir dessas minhas limitações vou promover orquestrações de ideias para facilitar a minha convivência. E vou levar para a nossa realidade aqui, você agente público, como podemos desenhar novas instruções comportamentais para as pessoas. Facilitar isso ou diminuir até então o desconforto. Isso é muito importante. Costumo dizer que nós, apesar de ter o conhecimento em relação a isso, precisamos entender que somos seres contextuais. É o que eu chamo de ter o conhecimento do fator senhor neuroconco. Matheus, o que significa esse fator senhor neuroconco? Né? Para que você possa entender a complexidade, veja, o senhor é uma junção de duas palavras. O S-E-N vem de sentimentos. Os estados afetivos que você está passando agora, não sei, você pode estar aí fisicamente olhando para a tela do seu celular ou do seu laptop, mas você não está enxergando. E aqui há uma diferença. O olhar é o visual, é a visão que você está tendo agora. Agora, o enxergar é quando você direciona a sua atenção para isso. E aí você está olhando a minha imagem agora. Porém, será que você está prestando atenção? Ou você está prestando atenção o que você comerá no jantar? O problema, um relatório que você tem que entregar no seu trabalho? Nós podemos estar fisicamente aqui, como estou, na SMAF. Porém, onde minha cabeça está? Minha mente está vagando por aí? Isso direciona muito o desempenho, por exemplo, do professor na sala de aula, do aluno, quando ele está aprendendo, direcionando a atenção, e hoje entendemos que a atenção humana é limitada. Isso estou falando dos sentimentos, mas para a provocação dos sentimentos, desses estados que você está tendo, você precisa ter dois fatores que estão acontecendo agora no seu organismo, que seriam os fatores aí, entraríamos no HOR, preste atenção na tela, os hormônios, temos os hormônios. E junto com os hormônios, temos também o neuroconco, que do neuroconco, as iniciais, neuro, vem de neurotransmissores. Então, a fisicoquímica dentro do seu organismo agora, e aí inúmeros neurotransmissores, GABA, acetilcolina, dopamina, serotonina, dependendo aí do estado basal fisiológico que você está, esse conjunto de
gosto de me referir como uma orgia orquestral fisiológica, está promovendo o que você está sentindo agora. Se você está sentindo um certo nojo por uma notícia que você recebeu, uma notícia polêmica, um julgamento polêmico, como estamos passando agora, atualmente, não entrarei em detalhes, mas problemas pessoais que você possa estar passando agora nesse momento. Agora, não paramos por aí, porque do neurocom, neurotransmissores, temos o com, como você pode estar vendo agora na tela, do contexto, o contexto onde estamos inseridos, e também, para fechar ali, o CO do neurocom, a cognição. A união desses fatores complexos do seu comportamento, cognição, contexto, neurotransmissores, hormônios e sentimentos, esses fenômenos estão promovendo o seu estado que você está agora. Se você está prestando atenção em mim ou não. Se você está pensando na articulação das ideias. Não é fácil. Entender alguns desses aspectos podem fornecer a ideia para você de que, por exemplo, a sua resiliência, a sua tolerância a frustrações, ela pode ser alta ou reduzida. Depende muito do que? Aqui está você, dos fatores que estão ao seu entorno, ao seu redor, que é o contexto. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro com vocês nessa realidade. Pois você pode estar pensando, Mateus, onde nós, como agentes públicos, podemos aplicar essas ideias, essas reflexões, que isso é o mais importante, como podemos desenvolver melhores ideias nessa relação? Vou trazer alguns exemplos para você, que isso, com esse entendimento da neurociência, e aqui nós temos que dividir em braços, temos a neurociência, acompanhe na tela, temos a neurociência afetiva, né? O entendimento dos afetos, temos a neurociência cognitiva, junto dela temos também a neurociência comportamental, afetiva, cognitiva e comportamental. Que por trás de todas essas neurociências temos os fatores anatômicos, fisiológicos, psicológicos, comportamentais e culturais. E é nesse momento que eu quero defender aqui a grande sapiência, se podemos dizer assim, que a SMAF possui, e entender que a visão aplicada aqui ao direito interdisciplinar e entender a conduta humana, ela é essencial. E aqui agradeço a representação da SMAF pelo professor Érico de estarmos lançando, sexta-feira, já faço um convite para vocês, eu não sei quando você vai estar assistindo, mas sexta-feira agora, dia 6 de novembro de 2020, vamos lançar a primeira pós-graduação online à distância, né, no Brasil, em neurociência aplicado ao direito e comportamento humano, trazendo essa visão interdisciplinar das neurociências, como eu mostrei para você nos slides, neurociência cognitiva, afetiva e comportamental, junto com a psicologia forense e economia comportamental, para que você, magistrado, você promotor, agente público, advogado, psicólogo forense, possa entender essa relação da teoria com a prática no dia a dia. É essencial ter esse conhecimento, porque podemos aplicar esses conhecimentos na saúde, e aqui quero fazer um agradecimento devido ao tempo limitado que temos, não vamos conseguir apresentar inúmeros artigos. O professor Dr. Jair Mari, da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, um grande professor, psiquiatra, referência nas pesquisas epistemológicas, que promovem esses dados epidemiológicos para a promoção das aplicações dos entendimentos, por exemplo, dos transtornos mentais. O entendimento do transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia, do autismo, do estresse, da resiliência. Enfim, entender o direcionamento para as pesquisas científicas, para esses dados, como esses dados podem influenciar o entendimento e a relação dessas pessoas que possuem essas disfuncionalidades, podemos dizer assim, para a convivência.
E não tive a oportunidade de colocar aqui na apresentação para vocês. No ano passado, se não me engano, em julho, em agosto de 2019, um artigo foi publicado no The Lancet, um periódico reconhecido mundialmente, nos 30 anos do SUS aqui no Brasil. E aí, eu agradeço aqui o professor Jair Mara, e se você tiver o interesse de receber esses artigos que ele compartilhou comigo, que eu posso compartilhar com vocês, envie um e-mail para falar@mateusmilan.com.br ou lá no meu Instagram, @Mateus, com TH, Milan, professor, que eu compartilharei esses artigos aqui com você, nessa relação da saúde pública, de como podemos entender mais com esses dados e o que as pesquisas da ciência, uma ciência de excelência, pode contribuir para a nossa realidade. E é claro, aqui puxando para a saúde, mas também podemos entender os conhecimentos da neurociência para a pobreza. Como entender o desenvolvimento encefálico, o desenvolvimento cerebral de uma criança, os nutrientes essenciais, e aqui podemos levar também na educação, na alimentação dessas crianças, como isso pode refletir no futuro dessas pessoas. A tolerância à frustração, que é um assunto muito estudado em transtornos mentais ou transtornos de ansiedade, na depressão, na convivência com outras pessoas, entender esses fenômenos nos pequenos aspectos, o que eu chamo de migalhas emocionais, e aqui não me refiro a migalhas emocionais no sentido da sua insignificância, mas no sentido da sua pequenez, porque são minúsculos esses detalhes, que aqui eu fui redundante, né? Detalhes já são minúsculos, mas só para enfatizar, entender esses pequenos caminhos, essas migalhas, onde elas podem conduzir o entendimento e a aplicação disso. Essa é a grande questão. É o trabalho em conjunto, aqui, agentes públicos trabalhando para isso, como podemos promover o melhor conhecimento das neurociências na prática pública. É claro, também temos na justiça, entender esse desenvolvimento encefálico do cérebro humano no impacto, por exemplo, da corrupção. Existem trabalhos que demonstram o tipo específico, por exemplo, de personalidade envolvida, o tipo envolvido na corrupção. Como a psicologia, por exemplo, do testemunho ajuda a entender que, através das pesquisas das neurociências, que as memórias elas são moduláveis. Não são idênticas a uma foto, uma câmera fotográfica que você tira, está lá estampado, impresso num papel. Não. A partir do momento que você vai evocando as memórias, você vai modulando. Você vai acrescentando ou tirando fragmentos daquela vivência de fato que aconteceu e como esse seu relato pode, por exemplo, influenciar o julgamento, a interpretação do magistrado, de um juiz. Ou como um juiz, o magistrado pode ser influenciado por uma conduta de uma interpretação de que, de fato, foi modulada, foi transformada. Como os vieses, as heurísticas podem ajudar a entender como nós, seres humanos, o nosso cérebro, os nossos cérebros, constroem a nossa realidade. E como essa realidade influencia nas próximas decisões, nos próximos comportamentos que temos. É claro, também não devemos esquecer da educação. São esses 4 pilares aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, de onde as neurociências na saúde, pobreza, justiça e educação podemos direcionar nossa atenção. E eu espero que você, agora, nesse momento, esteja escrevendo ou relatando possíveis ideias, que caso não tenhamos tempo aqui, você pode compartilhar comigo depois. Teria um carinho, uma alegria imensa em fazer isso junto com você.